Boa tarde, boa noite, bom dia. Para mim é boa tarde. Eu espero que você esteja super bem, assim como estou. Nós estamos chegando no último módulo. Como esse ano passou super rápido, né? E como eu passei na aula anterior, uma tarefa de olho no vestibular. E nós vamos estar corrigindo a partir de agora, tá? Caso tenham alguma dúvida, a professora está à disposição sempre para tirar. Ok. Olha só, página 37 a 40. É isso? Exatamente. Estudar sempre. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Aceitar o futuro que vier. O que significa? Se você não lutar agora, as consequências depois são suas. É isso aí. Espero que você lute e vença sempre. Na página 37, nós temos aí um quadro, melhor, um retângulo, né? Onde está mostrando quais são as formações, como são as formações dos membros, do comércio, né? Dos países membros. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui. Todas elas são falsas, portanto, a letra que está correta é a letra E, mas vamos entender aqui. Isso daqui é um gráfico extra, gráfico não, né? Uma tabela extra que eu coloquei. O primeiro ali, ó, o primeiro exemplo é da América, do continente americano, portanto, a gente nem estudou sobre ele. O NAFTA, ainda quando existia, o rompimento das barreiras alfandegárias entre os membros, só barreiras alfandegárias. E agora, como não é mais o ALCA, porque o ALCA não existe mais, que ALCA? ALCA nunca existiu. É o NAFTA. Como o NAFTA não existe mais, agora, como que é o nome, gente? Eu já falei, já dei uma aula sobre isso. USMCA, certo? Continua quase as mesmas regras, modificando um pouco, que se relaciona sempre os Estados Unidos querendo ter vantagem. O protecionismo é muito grande ali. Ele trazendo do México, lembra lá no México, que era a indústria maquiladora? Então, eles estão agora querendo que os Estados Unidos, ele disse, ó, México, empresas automobilísticas que estão no México, se vocês quiserem continuar aí, tudo bem, mas só que vocês têm que comprar 75% das mercadorias, das peças norte-americanas. Complicou. O preço vai ser lá em cima, né? Então, ali não tem, em hipótese nenhuma, uma relação de social, uma relação pessoal, né? Nada. Só entre eles e economicamente. A União Aduaneira, nós já estamos num passo maior, né? Do que o anterior, que no caso, livre comércio. Nós estamos aqui, rompimento das barreiras alfandegárias. Eu posso diminuir entre os países membros. E também tem um acordo entre eles, entre os países membros. Quais são os países membros, gente? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, certo? Era Venezuela, mas Venezuela saiu por expulsão, por falta de cumprimento das regras do Mercosul. Assim como tem a tarifa interna, tem essa tarifa externa comum. Se um país vai vender, Uruguai, vai vender para o Chile um produto, ele sabe que a taxa que ele tem que cobrar é a mesma de todos os demais países. Claro que não vai cobrar o mesmo valor que seria vendido para os países em comum do Mercosul. O mercado comum profundo grau de integração alfandegária e criação de políticas comuns. O Mercosul já está avançado aí. E a União Europeia é a moeda única, todos os países, um ou outro que não tem, né?
é padronizado, tanto a economia quanto a política, sempre padronizado. A união política e monetária. A monetária, nesse caso, é financeiro, né? Na questão 2, na página 38, nós temos um gráfico aqui, onde mostra a balança comercial em 2013, bastante distante, mas o acesso aí foi em 2016, está vendo aqui embaixo? Mostra os países, quanto eles exportaram e quanto importou. Olha só, a China não pertence ao bloco econômico, mas ela vendeu e o Brasil também comprou produtos chineses. E o valor daqui é o produto ali, o externo, taxa externa, que todos eles deveriam cobrar iguais. A China, na atualidade, é o principal parceiro comercial do Brasil, certo? O que tem a ver agora a exportação e a importação? A pauta da exportação do Brasil para o Mercosul apresenta produtos com maior valor agregado se comparado com as exportações para a China. O que significa isso? Produto de maior valor agregado. Está concentrado em tudo aquilo que os 4 países eles redigiram como regra. Na questão 3, fala do NAFTA, que não existe mais, né? Área de livre comércio, era a maior do mundo. 3 países que participaram, né? Continua agora os 3 países lá no USMCA, que é México, Estados Unidos, México e Canadá. Mas o que ele pede de informação? Tendo em vista essa informação, considerando as questões comerciais chamada globalização, pode ser dito que, gente, mesmo nessa era da globalização, os pactos podem ser comerciais locais, regionais, até global, tá? Ou não, que nem sempre foram. Por exemplo, o NAFTA, dos 3 países, tem os mesmos direitos? Quem mais é privilegiado? México ou Canadá? Ou México ou os Estados Unidos? Tá vendo? Entende? Na questão 4, que nós estamos na questão 4, na página 38, está dizendo: o mundo atual apresenta ao mesmo tempo globalizado e fragmentado. Percebe? Globalização. Fragmenta por regiões. Bloco Econômico Mercosul, Bloco Econômico SMCA, Bloco Econômico APEC, lá na outra área. Global, mas ao mesmo tempo modificado, não, fragmentado em blocos econômicos. Por quê? Os países que estão mais próximos, no caso a letra D, que é a resposta correta, eles visam o quê? A competitividade entre os membros. Uma função de integração dos seus membros. Essa competitividade, eu vou produzir tanto e você também vai produzir tanto. O mesmo produto que eu? Não. Sempre são produtos diferenciados. Na questão 5, ainda na página 38, aí fala sobre as rivalidades que teve aí no século XX, né? Para a criação dos blocos econômicos. Isso ocorreu na Europa, também na América do Sul, Brasil, Argentina, deixar as disputas de soberania e pensar, é melhor nós unirmos do que estarmos sendo rivais para que haja um crescimento econômico no meu país, não pensando no seu bem próprio, mas no bem geral. A letra D é a resposta correta. No contexto da globalização, as relações entre os estados e as economias nacionais são modificadas. Dá para ser igual, literalmente, como era? Não. Precisa modificar para adequar o outro país. A questão 6 está na página 39. Na página 39, vai falar do Mercado Comum do Sul, que, no caso, é o Mercosul. Ele foi assinado no Tratado de Assunção, em 1991, lógico que teve seu início um pouco antes, mas foi assinado depois, uma zona de livre comércio entre os países. Essa zona de livre comércio elimina
além das tarifas alfandegárias, circulação de bens e pessoas. E o Brasil é um dos maiores, economicamente dizendo, não em extensão, quanto ao seu desenvolvimento econômico. A questão 7, que está na página 39, nós temos o seguinte: o que aconteceu no Mercosul, no Paraguai, quando teve um país suspenso? A cassação de quem? Do presidente Fernando Lugo. Ele foi cassado pelo Senado paraguaio. Segundo o Senado, estava havendo uma corrupção. O Mercosul não aceitou essa cassação. Tanto é que, nesse período, eles introduziram no Mercosul a Venezuela, porque antes o Paraguai não quis. Então, o Paraguai ficou suspenso por um período. Aqui nós vemos União Europeia, né, a economia, e a China. Aparentemente, a China está bem mais, com maior produção, e a União Europeia raquítica. Com base na charge de seus conhecimentos, você vai avaliar, a despeito da distinta condição econômica da União Europeia e da China, na atualidade, essas economias permanecem interligadas. Sim, sim. Nem todas são iguais, mas permanecem interligadas. Uma precisando da outra. Enquanto parte da União Europeia vive em crise econômica, a economia da China cresce a todo vapor. Questão número 9, na página 39. Está dizendo que, na atualidade, a globalização tem gerado o quê? Vários fatores têm influenciado. A formação de diversos blocos econômicos. Essa formação de diversos blocos econômicos vai facilitar com que o país envolvido cresça, desenvolva. Na questão 10, da página 39, nós já estamos quase chegando ao final, aqui fala o que é verdadeiro, o que é falso em relação à União Europeia. Aí, no primeiro parênteses, é verdadeiro. Esse bloco econômico passou a existir em 1992. Lógico, não era com o nome União Europeia, tá? E hoje tem 25, não é mais 25, é mais. Teve uma origem na criação da Comunidade Europeia do Aço e do Carvão. Nesse período, principalmente a Alemanha e a França, havia uma rivalidade muito grande entre elas. E os países que estavam nela envolvidos, na seca, né, que a gente fala, carvão e aço, Comunidade Europeia, carvão e aço, incentivaram tanto a Alemanha quanto a França a entrar nesse bloco, certo? Vamos ver, aqui é a próxima, verdadeira não é, vamos lá para só a primeira que é verdadeira, certo? Vamos ver aqui, após a ratificação de uma Constituição para a União Europeia, o euro se tornou moeda oficial de todo o bloco econômico. Não, isso não é verdade. A recusa da Turquia ao ingressar na União Europeia frustra a pretensão desse bloco em se aproximar do Oriente Médio e tem a maior representação de população muçulmana. Na verdade, eles têm um certo receio? Sim, mas não literalmente como está aí. O veto do ingresso dos países do leste europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais nações terem sido socialistas, em hipótese nenhuma. A resposta certa é a letra D. Na página 40 e última página, nós temos aqui o texto que se fala sobre a formação dos blocos econômicos, mercado comum das nações, que o objetivo que é ter relação, ampliar as relações entre os países envolvidos, tá? Aí diz o seguinte, a letra D é a letra correta. Entre os bons resultados alcançados pela União Europeia, que é o bloco com maior relevância a nível internacional, global, estão a integração econômica monetária, ou seja, criação de moeda única e o livre trânsito de pessoas existente no país membro. Aí vamos para 12, no que se refere aqui, ó, a regionalização dos países em blocos econômicos que evidenciou nos novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia,
e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Gente, independente da sua esfera central, periférica, eles querem crescer. Todos os países querem ter um crescimento econômico, certo? Independente do seu poder econômico, eles querem crescer. Na página ainda 40, a última questão, que é a questão 13, tá? Está falando da divisão do mundo, dos estados nacionais, as fronteiras, as moedas. Será que há uma separação de fronteira, de moeda, de mercadoria, de pessoas? Porque o bloco tem uma tentativa de reduzir, não é? Exatamente. Mas o que está errado aí? É a letra, deixa eu ver se é isso mesmo, 13, letra B. Nesse processo, não constitui uma forma de organização de blocos econômicos. O que não constitui? União aduaneira tem a ver com o bloco econômico? Tem. União econômica monetária tem? Tem. Criação de zona de livre comércio? Tem? Tem. Eliminação das fronteiras físicas? Não. Está errado. Cada país continua tendo a sua fronteira. O que ultrapassa é a globalização, né? O escoamento da mercadoria de um país para o outro, pessoas e tal. Mas eliminação de fronteira física, não. O Brasil continua tendo os seus mesmos limites territoriais. Organização dos mercados comuns tem a ver com os blocos econômicos. Por enquanto, é só que os meus amores estudem para avaliação, que será na próxima semana, ou melhor, será esta semana. Que vocês tenham muito sucesso. Beijo!